Bom dia a todos do Alto e Poderoso Escalão. Bom dia, bom dia? Então, para quem já está de dia, vamos falar sobre a situação na linha de frente e como estão os ataques entre Rússia e Ucrânia, ao que discutir. E então, antes de começarmos, vou mostrar para vocês uma xícara maravilhosa com a qual você pode começar esta manhã, com café, e também tem uma camiseta linda, desse tipo aqui, que também deseja tudo de bom para todos do principal escalão. Enfim, para todos do principal, quem quiser, na descrição vai ter o merch, e agora vai aparecer um link aqui também sobre a camiseta e a xícara. Bom, vamos começar. Olha só, foi feita uma entrevista com Syrskyi, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, e ele declarou que é possível um ataque à região de Chernihiv e, provavelmente, à própria cidade de Chernihiv. Vamos ouvir exatamente o que ele vai dizer, porque aqui está se desenvolvendo uma situação extremamente interessante. Certo, vamos trazer o jornalista de volta também. Todos possuem ótima rede de camuflagem. No estúdio, camuflar-se é obrigatório. Se você não se camuflou no estúdio, drone pode aparecer e aí? E eu não sei. Bom, usar rede no estúdio é engraçado, claro. Que Putin deu uma tarefa para o Estado-Maior russo. Syrskyi faz o máximo esforço para falar a língua ucraniana, mas sai algo que eu acho todo mundo vai entender. Calcular diferentes opções para lançar uma operação ofensiva, inclusive a partir do território da Bielorrússia e também com o objetivo de capturar Kiev. Aliás, hoje Lukashenko declarou que sob nenhuma circunstância Belarus vai se envolver na guerra. E ele diz aquilo que você pensa. Belarus participou no começo da guerra em 2022, quando a Rússia atacou a Ucrânia. Essa não é bem a situação. Ele prometeu contar algum dia o que realmente aconteceu no começo. Isso, claro, seria interessante de ouvir. A captura de outros territórios estava sendo considerada e o Estado-Maior russo permitia várias opções de ação, mas o quão realistas elas são? Bem, considerando os últimos acontecimentos, não acho que a liderança da Bielorrússia vá se arriscar a usar seu próprio território e se envolver. Ou seja, Belarus, Syrskyi diz que provavelmente também não vai participar. E, aliás, ele fez uma declaração interessante, disse que aqueles retransmissores que monitoravam o equipamento militar na Ucrânia, na verdade, não foram desligados. Isso tudo contradiz as palavras de Zelensky. Bem, quem conhece esse governo sabe que a mão direita não sabe o que a esquerda faz. E uma mão pode... isso já é de outra história. Para ser usada como plataforma para uma operação ofensiva. Ao mesmo tempo, é claro, levamos em conta a realização de uma operação ofensiva. Ao mesmo tempo, também consideramos essa opção. A opção mais provável, e isso é confirmado por vários dados, talvez ações ofensivas no norte a partir do território da Rússia, da região de Bryansk. Essa é uma opção realista e, claro, estamos nos preparando para isso. Uma ofensiva a partir da região de Bryansk, no norte da Ucrânia, portanto, Syrskyi suspeita de uma ofensiva. Então é isso. O que temos sobre a frente de Sloviansk também não está muito bom. A situação está ficando cada vez mais difícil para as forças armadas da Ucrânia. Relatam problemas perto de Krivaya Luka, na direção de Slaviansk. A presença em Zakitny continua, mas um analista militar alerta para risco de tragédia. Por quê? Porque os militares estão encurralados, de um lado pelo rio e do outro pelas forças russas que avançam. Não há mais logística lá, e os combates seguem nas partes sul, leste e central de Alexandrovka. Ele afirma que, sem fortalecer posições e retirar certas unidades que ocupam pontos estratégicos, haverá recuo para a usina termoelétrica de Slaviansk. Após isso, haverá a evacuação da aglomeração de Slaviansk-Kramatorsk e o início de combates diretos por ambas as cidades. O problema é que todas essas são cidades-fortaleza, mas atrás delas não há mais nenhuma fortaleza. Lá, a situação já não é tão complicada para operações ofensivas. Pelo menos como nesta aglomeração, que foi construída ao longo de muitos anos. E aqui, se romperem este ponto ou esta linha, depois será muito mais fácil avançar na ofensiva. Por isso os militares estão preocupados. Dizem ainda que ontem, durante o avanço da Rússia em Zakotnoy, o analista militar Deep State confirmou isso. Um mapa das operações militares foi publicado. Além disso, os russos estão avançando em direção a Nikolaevsk, que é um dos pontos-chave de Nikolaevka.
E em várias outras cidades, de modo geral, tudo isso também é complicado. Aqui, em cinza, está mostrado onde as tropas russas entraram, e em vermelho, onde elas já estão presentes. Depois, isso é confirmado também aqui. O correspondente militar Bogdan Miroshnikov destaca um sério agravamento da situação, em vários pontos ao mesmo tempo. Ele diz que são necessárias ações em vários setores. Aqui, o mesmo mapa é mostrado. Mas, no geral, realmente é preciso fazer alguma coisa aqui. Se tudo continuar nesse ritmo arrastado, como agora, isso pode realmente levar a uma catástrofe para as Forças Armadas da Ucrânia. E aqui não são mais meus títulos sensacionalistas, pelos quais vocês reclamam, não todos, mas alguns, e sim a situação real. Depois ainda há problemas com Zelensky e seus, como se diz em ucraniano, figuras públicas, ex-aliados e os atuais. Por exemplo, Zaluzhny declarou seu desejo de participar das eleições. Então o presidente Zaluzhny, eu imagino como seria um presidente maravilhoso. Ah, provavelmente com as mesmas qualidades de liderança e tudo mais, assim como Zelensky. Mas no geral, acho que não importa quem seja escolhido, tudo vai ficar ótimo. Outro concorrente pode ser Budan. Aliás, recentemente, foram feitas pesquisas estatísticas e enquetes entre a população ucraniana quem apoiaria qual potencial presidente. Descobriu-se que 33 entrevistados apoiam o poderoso Zelensky. E aí surgem muitas perguntas sobre quem foi entrevistado, como foi feita a pesquisa e de que forma tudo isso foi analisado. Porque antes, dados mais, digamos assim, ou melhor, menos oficiais, mostravam que a situação lá era completamente diferente. E afinal, para Zelensky, estão mostrando esses 33%, mas antes, na verdade, 70% apoiavam, até mesmo 75% Ele, ao que parece, teve sucesso em suas aspirações de vencer as eleições e decidiu realmente realizá-las. Aqui mesmo, algumas fontes anônimas sugerem que em breve haverá eleições. Tudo já chegou ao ponto em que Zelensky até realizou um encontro com Valery Zaluzhny na residência oficial na Bankova, em Kiev. Atualmente, ele ocupa o cargo de embaixador da Ucrânia no Reino Unido. Você já ouviu. No início do vídeo, onde ele dizia bom dia a todos os poderosos. Bem, na verdade, good morning, a pronúncia original foi mantida, foi isso que ele disse. Ele foi chamado para uma reunião com Londres, praticamente puxaram o embaixador e ele teve que ir para a Ucrânia pouco antes de o atual primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciar sua renúncia, mais um líder talentoso. Após discutir a situação com Starmer, Zelensky passou para o tema das eleições na Ucrânia e declarou que a situação na linha de frente tem se desenvolvido de forma positiva ultimamente. A sociedade continua bastante unida e, portanto, surgiu uma janela de oportunidades para a realização das eleições presidenciais. Aqui surge imediatamente uma pergunta, ou seja, antes não era a guerra que atrapalhava, mas sim a falta de consolidação da sociedade. Um lado, ao que parece, não queria eleger Zelensky, enquanto o outro lado, representado pelas poderosas tropas dos barbeiros, aparentemente queria continuar vendo ele. E então, de novo, ou seja, se vocês estão dizendo isso agora, então já era. Bem, seguiam uma certa opinião de que durante a guerra não é possível realizar eleições presidenciais. Bom, poderiam ter inventado alguma ressalva. Lá, dizem que teriam aceitado congelar a linha de frente com a Rússia durante as eleições. Mas aqui, a sociedade está consolidada. Então vocês mesmos é que o destruíram. Naquela mesma série Servo do Povo, eu assisti ontem. Mostraram um trecho perfeito. Vocês previram o que ia acontecer e mostraram como era possível colocar oeste e leste um contra o outro. Para uns dizem que a língua é uma arma, que lá é preciso falar ucraniano. Para outros dizem que há repressão ao idioma russo e, de fato, é assim mesmo. Olhando para o que está acontecendo agora na Ucrânia, que há repressão à cultura russa e várias outras coisas, mas no final das contas é isso mesmo. Além disso, religião, além disso, guerra, enfim, obrigado a Poroshenko e Zelensky pelo nosso futuro feliz. Isso é só... Tudo bem, nos distraímos. E depois, no final das contas, o presidente perguntou diretamente ao ex-comandante em chefe: se as eleições acontecerem no outono, você vai se candidatar? Segundo o interlocutor da Pravda ucraniana, ele recebeu uma resposta clara: sim, vou. Zelensky aceitava negociar com Zaluzhny quase qualquer cargo estatal, provavelmente para evitar que ele disputasse a presidência. Mas depois que ele disse que iria se candidatar à presidência,
Zelensky já não estava mais disposto a discutir nada e ficou ofendido. O próprio ex-comandante explicou que não buscava uma carreira política, mas muitas pessoas, entende, depositam nele suas esperanças. É como esse pessoal de barbearia costumam dizer. Bem, eu queria tanto ir para a linha de frente, queria mesmo morder o inimigo com os dentes. Mas os caras, quase todos eles dizem. Esses caras, meus conhecidos que estão na linha de frente disseram que lá tem Vácia, Jora, Kolya, Sveta, enfim, muitos. O nome deles é Legião. Para esses barbeiros, você é necessário na retaguarda. Você é tão forte. Vai lá, Vácia, vai. E no final, quem é liberado da mobilização? Cantores e cantoras de boca, ou calcinhas cantoras, por assim dizer. Palhaços comilões de circo itinerante, para que eles estão na retaguarda, o que eles fazem, por que são tão necessários, é absolutamente impossível de entender. Alguns, como Tuki, sentem dor nos joelhos, como ele disse, por 2 semanas. Ele mencionou também ter lutado com os caras em algum porão, mas nunca entendi que guerra era essa. E depois ele ficou com dor nas articulações. E então, fazer o quê? Foi descansar, sendo que naquela época ele não tinha nem 60, nem 70 anos. Agora, por algum motivo, Tuka não quer ir para a linha de frente, mesmo havendo um contrato para maiores de 60 anos. Tá bom, enfim. O que eu quero dizer é que todos esses caras reclamões dizem a mesma coisa, que alguém está dizendo para eles que são necessários em algum lugar, incluindo Zaluzhny. A popularidade do Zaluzhny já acabou faz tempo, porque, como dizem, longe dos olhos, longe do coração. Mas ele continua, aparentemente, achando que agora... Bem, o Zelensky, na minha opinião, tem ainda menos, digamos assim, potencial para ser escolhido como presidente. Enfim, foi assim que a reunião terminou, depois que Zaluzhny disse que sim, ele vai se candidatar. E depois, mais 2 pessoas incríveis se encontraram com ele. Umerov e Arakhamia. Eles repetiram os argumentos de Zelensky sobre a possível divisão na sociedade, caso Zaluzhny decida concorrer às eleições. E na despedida, sabe o que disseram? Irmão, pensa mais um pouco. Eu até imagino como esses ucranianos típicos, falaram para Zaluzhny em ucraniano. Irmão, pensa bem, irmão. Por que isso, irmão? Olha só como é a vida. Sim. O que está acontecendo? Na verdade, essa elite política parece mais com feirantes de algum mercado em que a gente vivia nos anos 90. A popularidade de Zaluzhny segue alta, mas já não tem a mesma dinâmica de quando foi demitido do cargo de comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia em fevereiro de 2024. E Zelensky realizou mais uma reunião e discutiu se deveria haver eleições presidenciais, e se sim, quando e quem participaria delas. Mas está claro quem pode votar nas eleições na Ucrânia. Veio do quintal, da rua, e já quer participar das eleições, como se fosse pouca coisa. Bom, é claro que vai ser Budanov, Zelensky, Zaluzhny, quem mais? Beletsky do Azov, mais alguém, uns 2 líderes fortes. A popularidade do Zelensky mostrou, isso está oficialmente claro, lá como foram feitos os cálculos, 33%. O Zaluzhny tem 22%, o Budanov, 14%. Mas no segundo turno, de acordo com os resultados das pesquisas, o potencial presidente ganharia do Zelensky com uma diferença de 37% contra 32%. Então é isso aí. Se Zaluzhny assumir o poder, haverá grande vitória e os militares controlarão totalmente a Ucrânia. Após isso, o país começará a prosperar? Como vai florescer? Como vai cheirar? Nossa Senhora, vai ter um cheiro forte no ar. Certo, agora sobre os ataques. Nesta noite, dizem que drones ucranianos chegaram até Ufá e Penza. Fábrica militar e refinaria de petróleo são atacadas por drones ucranianos de longo alcance. Pela segunda vez, chegaram à refinaria de petróleo em Ufá e a uma empresa estratégica do complexo militar industrial russo na região de Penza. Ambos os alvos estão a centenas, ou até 1000 quilômetros da linha de frente, mas aqui está mostrado que isso é conosco. Foi Zelensky quem lançou. Enfim, é o que está acontecendo. Circula. Dom lançou. Pensa. Bem, é isso aí. Ou seja, ele mostrou. E depois ele também declarou que de manhã os drones atacaram 2 alvos. Na verdade, a refinaria de Ufa fica a cerca de 1.350 quilômetros. E também a produção de microeletrônica na empresa de Penzen, NIF, a 600 quilômetros. Enfim, é isso. E além disso, o aeródromo de Saki, na Crimeia, foi atingido e caças Su-30 foram danificados.
O Serviço de Segurança realizou esse ataque, e isso, claro, faz parte da operação de 40 dias de impacto sobre a Rússia, que o SBU está realizando por ordem de Zelensky. Resumindo, Zelensky aqui é tipo, o bastão de Jade, que sustenta tudo isso, toda essa campanha militar. Ao mesmo tempo, na Ucrânia prometem cortes de energia. Começaram os dias quentes, sobre os quais eu já falei antes. Bem, isso é especialmente para os funcionários. Vai que eles não olham pela janela e foi declarado que, claro, não há pânico. Motivos, mas pode ser que talvez a luz, talvez o corte de energia chegue a até 6 horas por dia. Ao mesmo tempo, tudo isso será aplicado principalmente nas horas da noite, durante o pico de consumo, justamente quando as pessoas chegam do trabalho, da escola, e aí imediatamente vamos cortar a luz. Fique aí no escuro, no calor, faça o que quiser. Isso considerando que, na Ucrânia, em várias regiões, a temperatura ultrapassou 50 graus, nunca aconteceu isso antes. E agora está acontecendo de novo. Como dizem, bem, essa é realmente uma temperatura extrema. Nunca foi assim antes. E agora? Agora temos líderes poderosos. Aqui a deputada Circo está dizendo que agora vamos sacudir a Rússia. Ou seja, bem, ela vai sacudir. Claro, sem o apoio geral ucraniano. Antes, aliás, ela até expressava ideias bem razoáveis, em oposição a toda essa turma. E ela não era uma falcão. Mas agora veja, também virou uma demolidora. Demolition Girl, digamos assim, essa tal de circo. E agora ela vai nos contar como agitar. Isso ocorre no centro da Rússia, onde os problemas são maiores e mais perigosos que para Putin. Perderam dinheiro e o país. Como se tivessem perdido as pessoas e não adiantou de nada. E ele ainda perdeu a guerra. Em ucraniano, meu pai é espião é uma piada. O quê? Meu pai tem um rádio comunicador. Em ucraniano, ter rádio significa estar certo. Ou seja, se você tem rádio, está certo. Mas soa interessante. Imagine, eles vão ter que se render, nos dar 548 bilhões. E depois o que vão fazer? Vamos destruí-los e tomar o petróleo deles. Podemos pegar o dinheiro do petróleo? E o dinheiro do petróleo ela vai pegar, depois pelo visto vai morar em Valdai, essa mulherzinha circo. Enfim, os açougueiros estão indo de avião, vamos bombardear, como dizia Zelensky. Depois temos também aquele Omaliancha, o general Umeuchenko apareceu de novo. Por algum motivo, a bandeira ucraniana sumiu da parede dele. E quem está entrevistando essa pessoa maravilhosa? É a Dasha Chasliva. Bom, vamos ouvir. Um dia maravilhoso, ou uma noite maravilhosa, quando cerca de 5 ou 7 mil desempregados digo, drones, voarem para a Crimeia. Precisamos de 30 mil de uma vez. 2 milhões estão prontos, e mais alguns não. 200 mil estão chegando e 3 milhões estão a caminho. Todos eles estarão equipados com cargas de combate, e com cargas tão potentes que, como dizem, é de assustar qualquer um. De boa vontade, diz o general ucraniano para vocês, enquanto a cidade da Crimeia ainda respira e caminhões ainda podem passar por ela, aqueles que transportam pessoas caiam fora da praia, fora da Crimeia. Essa é a chance de vocês salvarem suas vidas. Essa é a chance de vocês salvarem suas vidas. É isso aí. O general, ex-general, declara que é preciso fugir da Crimeia de qualquer maneira possível. Depois do show, quem mais temos? Esse cara aqui que está sempre exercitando os músculos faciais, obviamente para tentar ser um orador mais talentoso. Agora ele usa camisa e barba de lenhador canadense, mas está no carro de um deputado ucraniano. O que faz o palhaço lenhador canadense no carro de um deputado ucraniano? Difícil entender, mas estão entrevistando ele. O nome dele é Guy. Bem, em parte, a partir de uma certa hora, começou a se espalhar ativamente a informação de que em várias regiões da Federação Russa começaram as chamadas batidas, onde homens são pegos nas ruas e forçados a beber. Só chamadas, não há batidas, é só o nome. Em Lugansk tudo está sendo filmado. É assim. E afinal, o que pode ocorrer? Essa mobilização, essas batidas podem causar motins ou revoltas na Federação Russa? Ou será que no fim, como nação, eles não conseguem isso? Eles têm um grande déficit e enfrentam catástrofe nos orçamentos regionais. Em breve não conseguirão pagar esse dinheiro. Para eles é mais fácil mobilizar pessoas do que pagar os milhões que pagam. Simplesmente em breve eles não vão conseguir por causa da catástrofe que estão enfrentando em Lugansk. Talvez possa haver uma revolta. Revolta bem, talvez. Ou talvez não haja revolta, ou talvez haja revolta. Isso é como uma piada sobre a probabilidade de encontrar um dinossauro na rua. Você sai na rua, mas ou encontra ou não encontra. 50-50, é claro que o erro estatístico também deve levar em conta a probabilidade de um dinossauro existir nos dias de hoje. Mas isso, repito, é uma piada, não alguma especulação matemática sobre a realidade da nossa existência. Minha existência. E daí? Então vamos mostrar esse aí, esse mesmo,
Quanto mais passa o tempo, mais eles mostram guerreiros durões com Pelmene. Mas isso, bom, simplesmente, o que é isso? Tudo bem, vamos ouvir. Ele diz que não é assustador na linha de frente. Bom, quem mais além desse personagem para saber disso, né? Muitas pessoas estão preocupadas e a propaganda russa é forte. O que mais precisa ser explicado e como vocês fazem isso? Você está certo, a propaganda inimiga fez seu trabalho. Todos eles achavam que aqui só havia assaltos suicidas e que as pessoas que viessem para cá não durariam muito, que com certeza morreriam. Mas quando entram em batalhões tão tecnológicos, é possível destruir o inimigo sem se expor a perigo total. Ah, os robôs estão funcionando. O homem está feliz? Diz o cara, especialista em combater Borscht e Pelmene. Mas é claro, nós acreditamos nele. Não são necessárias pessoas na linha de frente. Na linha de frente lutam com robôs, tanques robotizados, plataformas, drones, seja lá com o que mais lutam. No geral, lutam com o que inventam, não com pessoas. Tropas de assalto e infantaria não são necessárias lá. Para que eles? Por isso, vamos torcer para que a linha de frente se transforme em uma linha totalmente laser e robotizada, sem pessoas nenhuma. Aqui dá para lembrar de vários contos de ficção científica, mas não vamos lembrar deles. Bom, é isso. Não há muito o que dizer. As eleições estão chegando, a guerra continua, o país prospera economicamente. Quanto mais fundo na floresta, mais grossos ficam os partizantes. Ou melhor, não são partizantes, mas sim Pokazatne Boitsi e Boitsi Boitsiti. Tchau a todos. Vamos supor que há algum cargo que duas pessoas querem ocupar. Além disso, esse cargo exige conhecimento, alguma experiência e assim por diante. E ambos têm exatamente as mesmas qualificações. Tudo é igual entre eles. Um é decente, o outro um grande canalha. Quem ocupará o cargo? Claro, o canalha, pois fará o que o decente não faria. E ele, claro, vai conseguir o cargo. E o tribunal conclui: à medida que o nível de gestão aumenta, acumula-se mais canalhas.